Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Se Deus é amor, por que existe sofrimento? Essa talvez seja uma das perguntas mais frequentes daqueles que estão circundados por incredulidade. Na Europa, essa é uma pergunta mais comum até do que no Brasil. Deus não gosta desse se Deus, sabe? Esse se de questionar a Deus, cuidado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, pelo menos um, falando cuidado com as perguntas erradas. Muitas pessoas, quando estão aparentemente buscando a verdade, eu digo aparentemente porque tem outras que usam isso só para debate e para defender as suas igrejas, então elas começam a colocar certos temas importantíssimos para a nossa salvação, começam a questionar e colocá-los numa, como se diz, frame, até esqueci em português, uma armação, tipo uma armação de incredulidade, né? Então, cuidado com isso, né? Muito cuidado. Muita gente já fez isso. Talvez todo ser humano já fez isso uma hora ou outra. E nós temos que orar para que quando nós formos assaltados pela incredulidade, ela não consiga levar nada de nós. É possível isso? Se nós estivermos em comunhão com Deus, isso é possível. Se nós conhecermos a Deus, como é nosso privilégio conhecê-lo, nós iremos conseguir evitar esse assalto, né? Tem vários exemplos na Bíblia, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, os judeus falavam assim, se ele é tudo o que ele disse, né, se é filho de Deus, desça da cruz para que acreditemos nele, né? Então, fazendo uma alegação, parecia lógica, nossa, que inteligente, talvez eles foram até aplaudidos, né, por falar uma frase tão sábia, intelectual e filosófica dessa. Talvez os amiguinhos deles ali do lado, amiguinho, estou falando de maneira pejorativa mesmo, aplaudiram, né? Nossa, isso é uma pergunta, né? Isso prova que esse aí não é filho de Deus coisa nenhuma, né? Se ele fosse realmente, né? E até chegar ao ponto de Satanás, em Mateus 4, né? Se tu és o filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Depois ele faz de novo, se tu és, esse se tu és, já identificou Satanás na hora. Jesus já identificou Satanás na hora pela pergunta, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Então, cuidado com essas perguntas, né? Se Deus é amor, por que nós sofremos? Muitas vezes, o seu questionamento e a sua pergunta deveria ser o contrário do que você costuma fazer, né? Se você conhecesse bem a Deus, você fala assim, conhecendo bem a Deus como eu conheço, por que ele permite sofrimento? Deve ter uma explicação muito boa, porque, né, Deus, ele é simplesmente maravilhoso. Eu sei de tudo isso. Então, quando você está propenso à incredulidade, quando você está buscando, você está garimpando até a Bíblia para achar motivos para a sua incredulidade, e aí você vai ser um incrédulo mesmo, porque Deus não remove a possibilidade de dúvida. A dúvida faz parte do pacto do livre-arbítrio. Então Deus permite a pessoa que quer ficar em dúvida, Ele permite, né? Então, você tem, se você quiser, milhões, sem exagero, milhões de evidências, só que você não vai nem ter tempo para examinar tudo, mas você tem, Deus deu para você esses milhões de evidências, mas você prefere olhar pelo lado da incredulidade, porque te é mais conveniente, dessa forma você não precisa reformar a sua vida. Muitos filósofos, por exemplo, não admitem a existência de Deus, porque se eles admitirem, eles vão ter que ter a vida transformada, eles sabem disso, e eles não querem. Eles acham que eles têm uma vida muito boa, né? O que acontece com os jovens, muitos deles, a vida deles é muito boa, seguir a Jesus tem graça nenhuma, é muito melhor o que eles estão fazendo, né? E assim eles deixam de receber grandes bênçãos, enormes bênçãos de Deus. Então veja, conheça bem a Deus e depois
Você questione as coisas e não questione Deus. Tente entender assim. Quando eu tinha 50 anos de idade, eu perdi meus 2 rins. Então um amigo veio conversar comigo, um amigo crente em Deus, e ele veio falar comigo sobre o assunto, e eu falei para ele, olha, ele não veio lançar incredulidade, tá? Ele só veio conversar comigo e eu falei para ele, olha, eu tenho duas possibilidades de olhar para esse problema. Eu posso agradecer a Deus por ter vivido 50 anos com os meus 2 rins e tendo uma saúde boa e vivi bem e saber que o que eu tenho daqui para frente são menos anos de vida do que ninguém. Eu nunca iria viver 100 anos, então eu vivi muito mais do que a metade, com 50, né? Então, eu posso pôr na balança esses 50 anos de saúde, de bênçãos, de alegria, e vamos dizer assim, 15, vamos dizer que eu vou viver 15 anos a mais, até 65. Aí eu vou pôr na balança o que vale. 65, 15, o que pesa mais, né? Se bem que, graças a Deus, eu já fui transplantado, isso já equilibrou muito, né, as coisas, já melhorou muito, é muito melhor do que fazer diálise, né? Mas não é sobre isso que eu queria falar, só estou dando um exemplo. Então você tem, assim, você pode ter um dia muito triste na sua vida, uma perda grande, não estou falando de alguém que morreu, não. Vamos dizer assim, você comprou um carro zero, por exemplo, e você não tem seguro, e você é cristão, e roubam o teu carro. E aí você abandona os caminhos de Deus porque roubaram o teu carro. Então, todas as bênçãos que Ele te deu por anos não valem nada diante do seu maravilhoso carro. Está entendendo? Você joga fora. Você vê as estrelas do céu criadas por Deus, você vê as maravilhas da natureza e todas essas evidências que eu falei, que são milhões delas, você simplesmente ignora para você poder lamentar para o resto dos seus dias o carro que te roubaram e Deus tem culpa porque Ele tinha que ter feito alguma coisa e Ele não fez nada. Você entende o perigo? Pergunta errada, você vai ter uma resposta errada. Se você faz essa pergunta errada, você vai ficar ali na incredulidade. Se você está querendo incredulidade para poder viver uma vida de pecado com a consciência, entre aspas, grandes, limpa, você está enganado. Você está enganado. O Espírito Santo, por um bom tempo, ainda vai te perturbar, querendo te ganhar de volta. E se você ficar falando não, 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 uma hora você não ouve mais a voz dele e o caso está encerrado. Mas se você deixar abertura para que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, essas perguntas, estas sementes da incredulidade vão sumir, elas vão morrer. Você vai deixando de regar uma planta, ela morre. Se você deixar de regar as sementes da incredulidade, a incredulidade vai morrer. Você vai ser uma pessoa que vai confiar em Deus plenamente. Tem gente que acha que isso é impossível porque eles são incrédulos. Eles são incrédulos, por isso que eles acham que é impossível. Aqui só uma pessoa que acredita que é possível confiarmos plenamente em Deus, se nós buscarmos isso. Sabe? Então, a sua vida ela se transforma de uma forma que você, ao invés de amaldiçoar a Deus porque roubaram o seu carro, você se esconde em Deus e fala, Senhor, roubaram meu carro, eu estou magoado, sou extremamente triste, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Aí Deus começa a mostrar para você que não é o fim. Não é o fim da sua vida. Não é o fim da sua história. Não é, sabe, uma coisa tão horrorosa assim, que você, com o passar do tempo, abençoado por Deus, você vai resolver tudo isso. Outro carro você pode comprar mais cedo ou mais tarde. Confiar em Deus novamente, talvez você não confie mais. E eu já conheci várias pessoas que deixaram de seguir os caminhos de Jesus porque perderam um emprego. Perderam emprego, falaram, não dá para continuar nesse caminho, me atrapalha demais.
as coisas de Deus estão me atrapalhando muito. Não dá para continuar. Então, elas colocam mais peso do lado do erro, da incredulidade, do que naquilo que Deus pode fazer. E Deus não gosta de incredulidade. Ao contrário, Hebreus 11, verso 6, sem fé, ou seja, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Impossível. É o que? Impossível agradar a Deus. O Mário que falou isso aí? Não. O apóstolo Paulo, ok? Anos atrás, que eu pregava em algumas igrejas, às vezes as pessoas falavam assim, olha, você disse tal coisa. Eu falei, não, eu não disse não, eu li. Eu li na Bíblia, eu não disse. Às vezes eu falo, você disse. Eu não disse. Você não pode me dizer amanhã, você disse que Deus não se agrada da falta de fé. Não, eu não disse. Paulo disse. Vai discutir com Paulo? Comigo você pode discutir. Com Paulo, não tem que discutir. Ok? E quando você é submisso a Deus, isso é uma palavra importante. É uma das palavras-chave no cristianismo. Se você se submeter a Deus, você vai ter a revelação de Deus que você precisa. Não a que você está exigindo de Deus, a que você precisa. Deus é o seu Senhor. Você é apenas um servo. Você não dá ordens nele. E esse mundo está bem perto do seu fim. Tudo que nós temos, material, vai ser abandonado mais cedo ou mais tarde. Você está pronto para isso? Você está pronto para viver uma fé só entre você e Jesus? Você está pronto para parar de questionar a Deus, lançando a Ele a sua incredulidade? Você está pronto para isso? Tem pessoas que não oram nada, não oram, e depois querem cobrar de Deus. Sabe, você leva o seu filho para a creche de manhã, você não faz uma oração com a criança, você não faz uma oração pela criança, aí entra um maluco na creche, mata o teu filho, e aí você berra aos quatro cantos que Deus não existe, que você não vai acreditar mais nele, porque ele não salvou o teu filho. Que, aliás, ele não foi convidado a proteger seu filho, né? Você não convidou. Está entendendo? Muitas vezes Deus nos protege, muito, mas muito, sem nós orarmos. E outras, acontece ele não poder proteger porque você, de alguma forma, buscou um problema. Bom, eu falei demais para esse vídeo, acho que deu para dar o recado. O que eu falo agora só deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem todos os nossos vídeos. O YouTube está cobrando essas visualizações. Nós cremos que vocês irão nos ajudar, por isso estamos insistindo. Ajude-nos a divulgar essa palavra para que sirva de honra e glória para Deus e que outras pessoas possam também conhecer a verdade em nome de Jesus. Amém.